Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado seu santo nome. Pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Estamos hoje aqui para fazermos o fechamento do primeiro momento de Hebreus capítulo 4, onde nós lemos dos versículos de número 1 ao número 13. E iremos, por sinal, relê-lo novamente para podermos fazer o encerramento desta introdução do capítulo 4, Então, é um privilégio estarmos aqui exatamente estudando um dos livros mais preciosos da Bíblia, toda a Bíblia é importante, toda ela tem a sua importância, sua significação, mas Hebreus é algo assim extraordinário, É um livro que é escrito para os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, que se converteram ao cristianismo e que estavam querendo retroceder. Então o autor, nós também não sabemos quem é o autor, sabemos que este livro ele é inspirado por Deus, com toda certeza. Então, uma inspiração extraordinária. Mas não queremos levar muito tempo aqui falando a este respeito desta maneira, Queremos nos apropriar do estudo, do fechamento da introdução do capítulo 4, ok? Mas antes vamos orar, pedindo a Deus luz, compreensão, discernimento, como sempre temos feito, E depois nós vamos novamente falar algumas importantes palavras após o estudo também. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este privilégio que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Palavra de uma forma toda particular, o que temos estudado, o livro de Hebreus. Que o Senhor nos dê compreensão, discernimento e, sobretudo, Senhor, desejo de praticar os Teus ensinamentos. Faz assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler, o versículo de 1 ao 13. Lembrando que queremos aqui, ao final desta leitura, apresentar 2 tópicos para o encerramento da introdução do capítulo 4, Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda a parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo estes, fora declarado: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta o repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus nas suas.
Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até aqui, querido irmão, querida irmã, queridos irmãos, queridas irmãs. Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Nos ficaram faltando apenas 2 tópicos, né? Eu vou apenas aqui lembrar-lhes de que nós falamos aqui sobre o descanso de Deus, fizemos a parte introdutória e estamos encerrando a parte de introdução do estudo. Aí nós falamos sobre o descanso, é uma promessa de Deus. Falando sobre o descanso, só pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé em Cristo, que está exatamente baseado nos versos 2 e 3 do capítulo 4. Falando sobre o descanso, é a bênção final e maior concedida por Deus, que foi dos versículos de 4 ao 10, ok? E nós falamos aqui, por sinal, sobre esse descanso. Aqui o autor fala, né? Ele fala na escala ascendente. Estamos aqui, por sinal, olhando o livro da exposição de Hebreus, feito pelo Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Então, ele diz que existem 3 tipos de descanso. Vou aqui só refrescar um pouquinho, né? Que é o descanso da criação, que é dos versículos 4 e 5 do capítulo 4. Existe o descanso de Canaã, que é o segundo descanso, onde Deus promete àqueles que saíram do Egito, Ele promete eles entrarem na Canaã, né? Na esperada Canaã, onde mana leite e mel. Por sinal, é uma espécie de alegoria, né? Aonde esse descanso de Canaã, que foi prometido ao povo hebreu, caso fossem fiéis, obedientes, não duvidassem, não fossem incrédulos, eles entrariam na Canaã, que é chamada até mesmo de descanso de Deus, né? Ou seja, Deus nos prometeu que eles usufruiriam das melhores coisas lá, né? E infelizmente nem todos entraram, a não ser Caleb e Josué, juntamente com os filhos, né? E algumas mulheres. Vamos falar agora, lembrando que essas 2 referências aqui, né, que é o descanso da criação e o descanso de Canaã, apontam para o terceiro descanso, né, que é chamado descanso dos céus. Nós não olhamos, nós não falamos a este respeito, mas vamos agora
trazer um pouco, né? Os 2 primeiros descansos da criação de Canaã apontam para este, que é o descanso do céu, né? E como nós estamos seguindo o organograma do livrinho de exposição aos Hebreus, do reverendo Hernandes Dias Lopes, né, da editora Agnus, nós iremos buscar ao máximo sermos fiéis ao que ele escreve, né? Ele diz assim, em terceiro lugar, Stuart de Oliot diz que o 7º dia após a criação é um tipo do céu, como o dia de descanso, Shabat. Assim é a paz de consciência que todo crente experimenta quando se converte a Cristo. Um tipo representa uma realidade espiritual, mas não é essa realidade. O próprio céu é um lugar onde não entramos ainda. Obviamente, né? Embora Cristo fale, né, como se nós já estivéssemos em algumas passagens bíblicas, né, ele usa muito o verbo como o verbo do presente, não no futuro, mas como algo já acontecendo, né? Nós temos de entender aquilo que os teólogos sempre falaram, né? Que é o já e o ainda não. Já porque Deus é atemporal. Deus vive o tempo da perfeição, o tempo perfeito, né? É o Kairos de Deus, o tempo da plenitude, o tempo perfeito. Enquanto que nós ainda estamos no tempo do Cronos, né? Nós estamos manhã, tarde, noite, madrugada, daqui a 1 minuto, daqui a 10 horas, daqui a 1 dia, daqui a 10 dias, daqui a 1 ano, né? Isso daí é o Cronos, é o que nos limita. Lembrando, Deus, ele vive a plenitude dele. Então, Deus não existe, para Deus não existe o ontem, para Deus não existe o amanhã, existe o agora, o já, né? É uma questão um pouco filosófica para nós tratarmos aqui, mas que se faz necessário dizermos isso, para que nós não venhamos nos confundir, né? Então, os que entraram no descanso de Deus em Canaã foram Josué e Caleb, mas aos nossos, como ele diz, né, aos pais daquele povo que caminharam 70 anos, caminharam 40 anos no deserto em círculo, né? Caminharam 40 anos, nem todos entraram nesse descanso de Deus. E a Bíblia, lá no capítulo 3, nós falamos isto, né? Ele é muito enfático, quando diz que, ele dá muita ênfase, quando diz que eles não entraram por causa da incredulidade deles. Deus foi fiel ao que prometeu. Josué e Caleb, os filhos, né, eles entraram. Entretanto, nesses 40 anos andando no deserto, o deserto serviu até mesmo de cemitério para aqueles que não entraram na terra prometida, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que é que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala, né? O descanso de Josué deu ao povo de Israel, o descanso que Josué deu ao povo de Israel não era perfeito nem pleno. Era apenas uma antivisão do descanso perfeito, o descanso espiritual, o descanso do pecado e do mal. Josué introduziu o povo na terra da promessa, mas Jesus, que é maior do que Josué, presta atenção, Jesus, que é maior do que Josué,
é quem introduz o povo no céu, no descanso final e pleno de Deus. Até aqui o autor aos Hebreus já provou que Jesus é maior do que os anjos e do que Moisés. Agora ele deixa claro que Jesus é também maior que Josué. A palavra para descanso ou repouso que resta ao povo de Deus é o sabatismo, traduzido pela palavra sábado. Portanto, o sábado não é um dia de sábado isolado, mas uma vida de sábado. É o próprio descanso que em Deus, o deleite que desfrutamos em sua presença. Aí ele traz aqui a impressão, o comentário de Kistemark, quando ele diz que para o crente o sábado não é meramente um dia de descanso no sentido de cessação do trabalho. Antes é um descanso espiritual, uma cessação de pecar. Portanto, o dia de descanso é o emblema do descanso eterno. Stuart Olyott conclui dizendo que o descanso prometido de Deus é o feliz e perfeito prazer na presença de Deus. Ok? Então, o sábado fora dado para eles, hebreus, descansarem das suas obras, descansarem dos seus afazeres, mas nos lembremos, né? Para eles, alguns se aproveitando de algumas passagens da Bíblia, tentam enfatizar ainda hoje, para o dia de hoje, né, o sábado como sendo o emblema para o povo também, né? Pararem suas obras no dia de sábado. Lembrando que nós não somos o povo que saiu lá do deserto, nós não somos hebreus de carne, né? Somos o Israel espiritual, a igreja é o Israel espiritual de Deus, e que o nosso sábado é diferente do sábado dos hebreus. O nosso sábado, o nosso descanso, nos lembra exatamente da vitória de Jesus sobre a morte, né? É o dia do Senhor, né? É o dies Dominus do latim, né? É o primeiro dia, é o dies Dominus, o dia do Senhor, o domingo. Então, nosso descanso como crentes, se assim posso chamar, e com certeza da nova dispensação, nós nos lembramos do domingo, porque foi no domingo que Jesus mostrou ao mundo, mostrou àqueles de sua época, mostrou a nós, bem depois, de que ele de fato venceu a morte, venceu o pecado, venceu o seu arco inimigo, o demônio, para que assim nele, Jesus, possamos também entrar nos céus, né? Eu gosto muito quando os evangelhos descrevem as últimas palavras de Jesus na cruz. Quando ele diz: Pai, está tudo consumado, está tudo realizado, o que tinha de ser feito foi feito, né? Os que descansaram da lei descansaram, e os que querem descansar em mim descansarão. Então nós descansamos em Jesus, ok? Então vamos lá, estamos tratando a respeito dos descansos, né? Já falamos então que é uma promessa de Deus, descanso também pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé. O descanso é dado aos que se esforçam em obediência, com toda certeza. Hebreus 4:11, só lembrando o texto, né? Hebreus 4:11 diz assim:
Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência, né? De desobediência. Embora a salvação não seja recebida pelo esforço das obras, né? Não são os nossos esforços, nossas obras, mas sim pela graça mediante a fé. Aqueles que receberam a salvação precisam se esforçar para entrar no descanso de Deus. A palavra grega espoldasomai, traduzida aqui por esforcemo-nos, significa ser diligente, apressar-se, entrar em alerta, né? Então, aqui nos lembra também até o que Paulo escreve para a igreja de Éfeso, né? 2, de 8 a 10, que ele diz: nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, né? E ele fecha dizendo: pois somos criaturas suas, criadas para todas as boas obras. Então esta palavra significa exatamente sermos diligentes, apressarmos-nos e estarmos alerta. É claro que o esforço aqui referido é o esforço da fé. A salvação é de graça, mas permanecer nela exige esforço. A batalha é do Senhor, mas devemos tomar espada. Eu acho interessante estas palavras que o Hernandes Dias Lopes ele nos traz, porque nos remete para a nossa livre agência, né? A fé Deus nos deu, Deus nos contemplou, é dom, não é fruto humano, não é mérito humano, não é uma química humana que rola na mente, aonde nós nos esforçamos para que essa química viesse a existir. Não é. A fé é dom de Deus. Então, Deus nos dá a fé, mas nós temos a responsabilidade. Assim como temos várias responsabilidades. Vou citar uma aqui, que não é o caso deste estudo, mas nada nos impede de trazermos. Por exemplo, a eleição existe? Existe. Os salvos já foram chamados por Deus? Com toda certeza, na eternidade. Efésios 1,4 deixa isso muito claro. No entanto, a estes que são salvos, a estes que professam a Jesus, a crença viva e verdadeira, compete colocar em prática esta fé, né? Para não ficar algo assim muito romantizado. Eu creio em Jesus, e ficar inativo, ficar estático. Não. Esta fé que Deus nos dá, ela é dinâmica, ela é dinâmica, ela nos faz, por exemplo, obedecermos a palavra de Deus, como evangelizarmos, mas se Deus já tem os eleitos, eu preciso evangelizar, com certeza. Jesus, ele ordena, quando vai subindo ao céu, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e depois fazei discípulo, É uma ordem de Cristo, do Mestre. Embora os eleitos já existam, cabe-nos tocá-los com o Evangelho, para que esta fé que Deus nos deu, que já está no coração, se desabroche e venha a ser praticada esta fé, que é através da obediência. Então a batalha é do Senhor, mas devemos tomar a espada. Devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, diz a Escritura. Diz a Escritura em Filipenses 2,12. Os salvos perseveram, os salvos obedecem, os salvos não retrocedem, os salvos não capitulam a desobediência.
os salvos na luta contra o pecado resistem até o sangue. Está no livro de Hebreus, né, capítulo 12, versículo 4. Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos verificar aqui com todo amor, Hebreus 12, 4, o que é que diz, né? É importante. Hebreus 12, 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, né? Com certeza, nós vamos até a última consequência. Lembrando que muitos de nós não morreremos, não seremos mortos, teremos opositores sim, mas não seremos mártires como muitos foram mártires, né? Não seremos. Entretanto, Cristo, Ele morreu, verteu o seu sangue através do seu sacrifício para que isto aconteça, né? Nós por nós mesmos, nossos méritos seriam muito poucos diante da grandeza e diante do que Deus pede, né? Tudo que nós fizéssemos seria muito pequeno. Necessitaria de que nós fôssemos imaculados, sem pecados, não tivéssemos sido tocados pelo pecado, né? E então teríamos ofertado nosso sangue para que Deus aplacasse a sua ira contra nós. Mas Deus vendo, e Jesus lá na eternidade também, que estaríamos incapacitados disto, Jesus ofertou. Jesus encarna, né, se encarna no seio de Maria, né? Ele nasce sem pecado. Não me pergunte como, irmão, meu irmão, não me pergunte. São mistérios de Deus, obras de Deus, né? O que escreve, muitos dos que escreve dentro de uma conjectura, e mesmo assim é muito pouco para descrever o que de fato houve nesta encarnação, como houve a encarnação. Sabemos apenas que Cristo nasceu sem pecado, sem nenhuma tendência ao pecado, assim. Ele, apesar de ser tentado, ele não tinha tendência a pecar, ele resistiu ao pecado, né, nesse sentido, para que assim o seu sangue, através dele, Deus pudesse aplacar sua ira em relação a nós, né? E Kistemark, aqui vou ler mais uma colocação que ele faz a respeito desse descanso que é dado aos que se esforçam em obediência. Ele dirá: é enfático ao dizer que a descrença leva a uma desobediência voluntária que resulta numa incapacidade de arrepender-se. O resultado é a condenação eterna. Com certeza, né? Os ímpios que não têm esta fé, né, e não obedecem mediante a fé, não creem mediante a fé, o resultado dos mesmos será a condenação eterna. É a palavra de Deus que assim diz, ok? Vamos para frente. O descanso é para aqueles que permanecem firmes. O descanso para aqueles que permanecem firmes na palavra de Deus, baseado em Hebreus 12, 4, 12 e 13, versículos 12 e 13. Ele diz: o foco do autor nesta última sessão
é no poder da palavra de Deus. Está lá no versículo 12. E na incapacidade de que o homem esconder-se dela. E vamos ver o que é que diz, versículo 12. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então é isso aqui que ele está dizendo, né? É o poder da palavra de Deus. O autor nesta última sessão fala do poder da palavra de Deus e na incapacidade de o homem esconder-se, lá no versículo 13, que é o encerramento, onde ele diz: e não há criaturas que não seja manifeste na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por mais que o homem tente, por mais que o ser humano tente esconder e esconder-se como pecador, como ímpio de Deus, é impossível, né? É impossível por algumas questões. Primeiro, Deus, Ele é onipresente. Segundo, Deus é onisciente. E essa onipotência, essa onisciência, Ele é onipresente, essa presença dEle em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as épocas, né? Há quem pergunte, questione por aí, né? Como é que Deus pode? Pergunta a Ele quando chegar lá, ou no dia do juízo. Pergunte como é que Deus sabe de todas as coisas, como é que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Como o poder dEle, a onipotência dEle faz todas as coisas se moverem, acontecer. Pergunte a Ele. Ele talvez lhe responda se você tem alguma dúvida. Sabemos que a Bíblia diz que Ele é tudo isso, né? Deus, Ele está presente. Então não há homem, não há acontecimento no mundo, isso no passado, no presente e no futuro. Nós que ainda estamos neste sistema de mundo agora, em carne, que ainda não passamos para o outro lado, Deus sabe de todas as coisas. Não há como querermos esconder. Eis a razão do juízo, do julgamento e do juízo, onde Ele a todos dará sentença de acordo com os feitos. Lembrando que a humanidade em peso merece o inferno, ou merecia o inferno, e que Deus, na eternidade, Ele elegeu alguns para a salvação. Aí você diz assim, mas Deus, Ele é injusto? Não. O fato da justiça de Deus é sobre o que o homem está determinado para os que pecarem, os herdeiros do pecado, né? Para todos os que herdaram o pecado adâmico, né? De Adão e Eva. De forma que Deus, Ele não é injusto. Vou fazer uma comparação aqui, que você entenda a comparação que eu faço, né? Assim, quem sabe, nós venhamos abrir mais a cabeça. Eu tenho esta caneta, e eu tenho 10 pessoas aqui. Eu sou obrigado a dar esta caneta a todas as 10 pessoas? Não. Eu sou injusto se das 10 eu escolher uma para dar
esta caneta? Não, é minha, a caneta é minha. Eu dou a quem eu quero. Eu dou a quem eu acho que deva dar. Então, de forma que eu não serei injusto se eu escolhi a fulano para dar ou ao Beltrano para dar. A caneta é minha. Eu dou a quem eu quero. A eleição é de Deus, né? Ele não é injusto. Quando ele deixa o homem sofrer a sentença que ele proferiu lá na eternidade, o que iria acontecer como sentença aos que errassem o alvo, né? Quem desta fruta comer certamente morrerá. Então ele está em pleno exercício, né? Então Deus não é injusto, né? Deus, ele jamais será injusto ao salvar quem ele quer e a deixar aqueles que já iam ir. Foi por livre vontade que o primeiro casal pecou, né? Nos passando, nos legando. Eu tenho dito o seguinte, né? Até eu sempre falo isso, que a humanidade potencialmente, presta atenção, palavras do pastor Ronaldo, a humanidade potencialmente estava em Adão e Eva lá no começo de todas as coisas, porque foi assim mesmo que Deus fez, para estarem potencialmente em Adão e Eva, ok? Então, ele vai dizer assim, Israel, vamos continuar, né? Israel caiu no deserto e não entrou na terra prometida. Nós estamos tratando sobre os que permanecem firmes na palavra de Deus. Israel caiu no deserto e não entrou na terra prometida porque não creu na palavra de Deus. Nós, porém, precisamos nos firmar mais e mais na palavra. E isso por várias razões, como veremos ou como vemos a seguir. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é viva. Lá no versículo 2, ela é tão viva que é comparada a uma espada de 2 gumes capaz de separar, né, ossos e medulas, né? É a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus é viva e tem vida em si mesma. Ela é o sopro do próprio Deus e não uma coletânea de doutrinas e preceitos. Nas palavras de Oliotes, ele diz: a Bíblia não é um livro morto, mas muito vivo, é ativa e poderosa, cutuca, fere, corta e mata mais efetivamente que a melhor e mais cortante espada, né? Atinge ondas, mas nada consegue atingir. Separa até aquilo que é inseparável. Versículo 12, viu, de Hebreus capítulo 4. Nessa mesma linha de pensamento escreve David Stern: a Bíblia não fala meramente nos tons já mortos do passado, mas aplica verdade viva às pessoas de hoje. Ela tem vida em si mesmo e age por si mesmo. O próprio Jesus disse: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Em João capítulo 6, 63, ele diz que as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Em segundo lugar, a palavra de Deus é eficaz. O termo grego energis, traduzido por eficaz, significa poder em ação, em contraste com poder em potencial. A palavra de Deus é poderosa e sempre cumpre os propósitos para os quais fora designado. A palavra de Deus é o bisturi de um cirurgião que descobre os mais delicados nervos do corpo humano. Em terceiro lugar,
A palavra de Deus é irresistível. Ela é como uma espada de dois gumes, dá vida e mata, salva e condena, traz promessas e juízos. Ela corta a nossa dependência do pecado e o nosso apego ao mundo. Essa mesma metáfora é usada em Efésios 6,17 e Apocalipse 1,16. A palavra de Deus é a arma de ataque e também de defesa. A palavra de Deus tem resistido aos ataques mais furiosos do inimigo. Tem saído vitoriosa das fogueiras da intolerância. O fogo não pode destruir a verdade. A palavra de Deus tem saído sobranceiras do ataque dos céticos. Drapeja a verdade desde o cume dos montes. Nada pode resistir a ela. Ela não pode falhar. Passam o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. E em quarto lugar, ele diz: a palavra de Deus é penetrante, ainda baseado no versículo 12 do capítulo 4. Quando a lemos, ela nos lê. Quando examinamos, ela nos prescruta. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Trata dos nossos pensamentos e penetra até mesmo nossas intenções. Willey, ele dirá o seguinte, a parte material do homem é considerada pelo escritor da Epístola aos Hebreus de duas maneiras: a alma, que anima o corpo, e o espírito, que é fonte de nossas relações com Deus. É isto que dá origem ao seu ensino sobre a tricotomia funcional, embora adote uma dicotomia essencial. Vocês sabem, né, que a tricotomia trata do corpo, alma e espírito. A dicotomia é corpo e alma, porque alma e espírito para a dicotomia são sinônimas, ok? Calvino afirma que o substantivo alma frequentemente significa o mesmo que espírito, mas quando ambos se associam, está lá em 1 Tessalonicenses 5,3, ele baseou-se nisso, e Isaías 26,9, a primeira inclui todas as afeições, 1 Tessalonicenses 5,3, enquanto que a última indica a faculdade que chama intelectual. Isso significa que a palavra examina toda a alma de uma pessoa, explora seus pensamentos e sonda sua vontade e todos os seus desejos. E ele traz aqui um outro comentário de James Frickson, quando ele diz que essa frase aponta para o fato de que não existe nenhuma parte do homem que a palavra de Deus não possa penetrar, seja em material e seja físico. E quinto e último lugar, para nós encerrarmos o capítulo, a introdução do capítulo 4. A palavra de Deus é discernidora, baseada ainda no versículo 12 e 13. A palavra de Deus é como o raio-x. Ela prescruta o que está em nosso íntimo, devassa os corredores escuros da nossa alma e revela o segredo do nosso coração. Ela traz à luz o que está oculto, nada fica escondido diante de sua sondagem. Um dia estaremos face a face com o reto e justo juiz para prestarmos conta de nossa vida. Deus é inescapável. Com certeza, Ele olha desde o céu e vê todos os filhos dos homens. Baseou-se aqui no Salmo 33, versos 13 e 14. É impossível fugir de sua presença. Salmo 139, de 7 a 10. Nas palavras de Severino da Silva: Deus está em todas as coisas, dentro, mas não enclausurado, fora, mas não exausto, excluído, acima, mas não levantado, embaixo, mas não comprimido. Ele encontra-se inteiramente acima, presidindo, sustentando totalmente por dentro, preenchendo todo o espaço. E vou encerrar aqui, irmãos, com a palavra de Augusto Nicodemos, que ele diz assim, ele resume
maneira essa passagem bíblica em 5 instruções. Primeiro, descanso é a bênção maior e final que Deus tem para o seu povo. 2, o descanso é dádiva de Deus e não resultado de nossos esforços. 3, a fé em Jesus é a condição para entrarmos nesse descanso. 4, esse descanso começa neste mundo. E 5, a única maneira de nos assegurarmos de que estamos no caminho do repouso é permanecendo firmes na palavra de Deus. Que Deus seja louvado. 45 minutos foi demais, mas com toda certeza é importante nós conhecermos estes comentários de Hernandes Dias Lopes. Importante porque neles ampliamos a nossa visão, né? Então, até a próxima semana, onde iremos concluir o estudo do capítulo 4, dos versículos 14 e 16, ok? Que Deus seja louvado. Para sempre seja louvado seu santo nome. E quero agradecer as orações de vocês, como eu pedi também. Sei que muita gente orou em favor do presbitério que ocorreu no dia 7 e 8 deste mês de fevereiro, lá na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, ok? Lembrando que domingo teremos culto, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, culto dominical. Deus seja louvado e até o nosso próximo encontro, dia 19, se assim Deus nos consentir.